Hello galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos fazer uma análise do volume 2 de Kagurabachi. O volume anterior, o volume 1, tivemos então a introdução dessa história, onde tivemos o Chihiro, um garoto que teve seu pai morto devido às espadas que ele fazia, né? As espadas mágicas, e agora ele tem o objetivo de recuperar essas espadas essas que o pai dele havia confiado para ele. O volume anterior encerrou exatamente com a luta entre Chihiro e Sojo, alguém que possui uma dessas espadas mágicas, que no total são 7. Agora Chihiro irá iniciar o confronto nesse volume. O volume de número 2 iniciando seu capítulo 9 e exatamente com o início da luta entre Chihiro e Sojo. Os dois, eles então se enfrentam, tem esse embate depois de Sojo ter invadido então o local onde o Chihiro estava com seus amigos, a Char e a Kanao, e o que se esperava era que ele fosse atrás da Char, exatamente porque ela é uma garota que estava fugindo deles, mas o Sojo ele entra em luta contra o Chihiro, exatamente porque o Chihiro ele possui uma espada mágica também. Mas ao contrário do que se pensa, o Chihiro ele tem uma espada que o Sojo ele não sabia da existência, uma espada nova, uma espada mágica nova. Então ele fica em dúvida com respeito a isso. O embate entre eles começam e a Char e a Kanao elas aproveitam esse momento para eles fugirem, né, sair do campo de visão da batalha, eles não serem atingidos, não se envolverem, principalmente porque a Char ela tá com esses problemas com respeito a ser caçado por eles. Mas o que acontece é que durante a luta, primeiramente, a gente entende um pouquinho como é que funciona a Koregumo, que o Koregumo é a espada que o Sojo ele tem, né? A espada do Chihiro é a Enter, se não me engano. A Koregumo possui duas habilidades, que é a Mei e a Yui. A Mei é a habilidade de raio, enquanto a Yui é a habilidade de gelo. E é exatamente essa habilidade que o Sojo usa. Ele usa a habilidade Yui, que é a habilidade de gelo, para tentar então lutar contra o Chihiro. Existe uma certa conversa entre os dois, sendo o assunto principal o pai do Chihiro. Lembrando, o Sojo ele não sabe que o Chihiro ele é filho do Kunishige, né? O Kukuhira Kunishige. No caso, esse é o pai do Chihiro. Ele não sabe que o Chihiro é filho dele. Inclusive, ele nem sabe que o Kunishige ele tem um filho, né? Então existe essa questão também. Só que uma coisa interessante é a forma como cada um ele vê a influência que o Kunoshige tem sobre eles. O Sojo ele meio que quer usar as espadas mágicas para causar destruição. Para ele, as espadas são feitas para destruir, ou feitas para matar. Enquanto o Chihiro ele tem um pensamento completamente diferente, que é derrotar o mal, acabar com o mal. E esse é o pensamento que o Chihiro tem. Algo que sinceramente não agrada em nada ao Sojo, né? Esse tipo de pensamento, um pensamento mais heróico e tudo mais, é algo que não agrada ao Sojo. Agora o Sojo ele então usa a sua habilidade de raio para destruir e atacar as pessoas, os civis, né, que estão naquela cidade. Mas o Chihiro ele se usa meio que como um para-raio, ele recebe todo o impacto desses raios. O Chihiro ele ativa uma das suas habilidades, da sua espada, né, que é o Nishiki. O Nishiki ele é uma habilidade que faz meio que ele surge uma força espiritual, uma aura espiritual em torno dele, né, da capa dele, faz toda uma forma aí, o que aumenta a velocidade dele, mas aparentemente usa bastante da força física dele, tanto que ele sente dor quando ele usa essa habilidade. Mas uma coisa interessante é que mesmo assim o Sojo ele consegue acompanhar os movimentos do Chihiro. O Chihiro com a velocidade aumentada ele consegue ainda ser acompanhado. O próprio Sojo ele fala com respeito aos pensamentos do Chihiro, né, de ser um salvador, de ser um herói, sendo que as espadas dele que ele usa, a espada que o pai dele usa, né, são espadas feitas para matar. Algo que irrita bastante o Chihiro, o que faz ele tentar ainda mais derrotar o Sojo. Só que ele não contava com um detalhe. Ele acaba então avistando o carro dos aliados do Sojo e lá a Char lá dentro. O que ele acaba então se ligando de que talvez toda essa batalha que ele estava tendo era só uma distração para que eles pudessem pegar a Char. Mas o que acontece é que quando ele entrou no carro para resgatar ela, acontece que ela não estava mais lá, era só a perna dela. Algo que, para quem não entende, a Char ela consegue se regenerar. Ela, se arrancar um membro ou qualquer coisa, ela se regenera novamente. Mesmo com essa perna decepada, isso não é algo preocupante, porque ela poderia se regenerar novamente. É exatamente o que eles fazem, né? Porque eles meio que arrancam parte das pernas do corpo dela para distrair ele, né? Levou a perna junto com eles, enquanto o corpo dela estava em outro lugar, para distrair ele, para ele então não ir para onde ela realmente estava. Acontece então que o batalhão de elite, que é um batalhão de espadachins, eles aparecem lá para dar um apoio nele, junto com o líder dele, né, que é o Kumanabe. O Shiba também estava por lá,
para dar uma força, né? Só porém, o Sojo ele acaba fugindo, o que acaba que não ajudando muita coisa então. Mas pelo menos uma coisa em questão é que o Chihiro acabou causando uma impressão no Sojo, o que chama bastante a atenção dele. Depois de tudo isso, o Chihiro ele acorda no hospital, então ele passado todos os acontecimentos. Primeiramente, a Chara foi levada novamente, só que existe um motivo por que ela está sendo levada. Ela é de um clã que consegue, né, essa regeneração, eles conseguem regenerar o seu corpo, e então é um motivo dela ser levada. Isso porque eles estão tentando usar uma pedra muito especial, a pedra celestial, que é uma pedra que é usada para fazer as espadas mágicas. O Sojo ele quer usar essa pedra para fazer as espadas mágicas, né? Porém, o único que conseguiu de certa forma usar e fazer essas espadas foi o pai do Chihiro. Por isso que ele é tão especial. O que acontece, por que é tão difícil fazer? Porque essa pedra ela consiste em um poder tão grande que em contato com a pessoa, toda a energia dela é passada para a pessoa. Mas como ela tem muita energia, meio que praticamente o corpo da pessoa explode por não aguentar o poder, né? Como o clã da Char ela se regenera, então usar o corpo dela vai ser muito útil aí. Então o Sojo ele tem esse objetivo. Só que aí agora o batalhão de elite, né, que é um dos batalhões que vão cumprir essa missão, eles agora vão entrar agora em ação. Porém o Chihiro quer ir junto. Ele descobre que ele ficou desacordado por 5 dias. Durante esses 5 dias a Char estava lá sendo usada com experiências, né? Tiram partes do corpo, tirando pedaços e para usar essas experiências. E durante todo esse tempo o Chihiro ficou desacordado. E quando ele soube que ele ficou desacordado esse tempo todo, então imediatamente ele queria então poder resgatar ela. Agora eles vão ir para essa missão, porém com a diferença. O batalhão eles vão lá para derrotar o Sojo, porque ele é alguém forte. Ele é alguém que tem uma habilidade forte, uma espada forte. Enquanto o Chihiro, o objetivo dele é salvar a Char. Então, cada um vai seguir os seus objetivos, porém os dois vão se ajudar. O Chihiro, ele meio que tem, por conta da batalha que ele teve, ele tem algumas informações, principalmente também porque ele conhece a espada do pai dele. Então ele tem algumas informações com respeito às habilidades. Então essa troca de informações pode ser útil para cada um cumprir os seus objetivos. Então agora eles vão seguir na sua missão. Então temos o capítulo 12, onde basicamente o título já diz tudo, né, que é a preparação, e é basicamente o início aí das peças se movendo para esse início dessa missão. Eles então repassam o plano e agora cada um parte para sua missão. O Sojo, ele tá lá nas termais, né? Porém, assim que ele sai, ele se depara com um esquadrão especial do Kabunabi, que estão lá para derrotar eles. Todo o esquadrão lá, que foram lá junto com o Chihiro. O Chihiro não tá com eles, né? Ele tá em outro lugar, exatamente para resgatar a Char. E é exatamente lá onde eles se encontram. Enquanto tá todo mundo lá, meio que dividia, né, os homens do Sojo, o Chihiro ele logo aparece por lá, no meio da escuridão. Então, para sua missão de poder resgatar a Char. Então eles facilmente são aí derrotados. Agora é interessante como que as batalhas acontecem, né, do Sojo versus o pelotão especial, porque enquanto a batalha vai acontecendo é mostrado o flashback do Chihiro passando as instruções, né, passando o que ele entendia da espada e da luta que ele teve com o Sojo. Algumas das habilidades, como é que ele usava as habilidades, como é que algumas habilidades funcionavam, enquanto ia passando, o capítulo vai intercalando entre a luta e a explicação do Chihiro. Bem interessante, achei bem didático o capítulo, de certa forma fez com que fluísse até interessante. Gostei de como que o autor ele fez então essa batalha acontecer. O capítulo então encerra com o Chihiro, ele agora continuando com sua missão, mas agora com alguns desafios a mais, né, porque logicamente não seria fácil para ninguém. E um detalhe bem interessante agora é a questão do Shiba. Ele foi junto com o Chihiro, porém ele foi com outro objetivo. Enquanto o Chihiro, logicamente, ele tá atrás da Char, o Chihiro ele foi com o objetivo de conseguir mais informações com respeito ao Sojo, as pessoas que estão por trás dele. Ele não é o cabeça de tudo. Existem pessoas que estão aí acima dele. Então, logicamente, ele está seguindo ordens. De qualquer forma, o Shiba ele foi exatamente por isso. E o que ele pediu foi que ele não pudesse ser descoberto, mas logo as coisas foram completamente opostas. O Chihiro já tá lutando com alguns homens de lá, alguns guardas que estão por lá, alguns guardas fortes, né, que estão sinceramente dando bastante trabalho para ele. O próprio Shiba acabou sendo avistado também por alguns outros, então as coisas começam a se complicar. O Chihiro ele tem um leve flashback com o pai dele, por conta de que o Chihiro ele não consegue ser igual o pai dele, mas o que o próprio pai dele fala é que ele não precisa ser igual a ele precisa fazer as coisas conforme do jeito dele mesmo, né? Ele tentar ser ele mesmo. Agora o Chihiro ele ativa sua habilidade, que é o Kuro, que agora tem tudo aí para poder derrotar esses homens aí. Enquanto isso,
a gente é apresentado um pequeno flashback da Char, né? Ela e a sua mãe, que elas viviam felizes, então, antes do que aconteceu. Com o tempo, depois do capítulo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas, focando na luta do Chihiro, ele simplesmente destrói tudo. Ele simplesmente derrota os seus inimigos de uma facilidade muito grande. E ele então vai até a Char. A gente então é apresentado então a história um pouquinho sobre o passado da Char, né? Como é que ela entrou nessa situação toda, onde ela vivia feliz com sua mãe, numa vida tranquila, porém, devido à sua linhagem, eles acabaram sendo sequestrados. A Char, ela acabou indo junto, né? Exatamente porque ela também carrega o sangue dessa linhagem. Mas o que acontece é que eles, na tentativa de fugir, a mãe da Char, ela deixa ela ir sozinha e ela fica para trás, mas isso acaba sendo o ruim para ela, porque ela acaba morrendo no processo. A Char, ela agora fica sozinha, mas sendo caçada constantemente por esses homens também. Enquanto isso, o Chihiro, ele continua na batalha contra os guardas lá. Ele, com a sua habilidade, ele consegue simplesmente destruir tudo, consegue derrotar todo mundo, e então ele agora parte até a direção da Char, e então ele consegue se encontrar com a Char. Ele então vai entregar um sanduíche para ela, né, logicamente para dar aquela animada para ela, principalmente porque pela situação ela também devia estar com fome, mas exatamente por conta, né, do jeito comilhão que ela tinha. Então ele foi pensando exatamente nela. Agora, com o Chihiro e a Char saindo então do laboratório, o Shiba também já havia feito o que ele tinha que fazer, então ele pega a Char e agora em saída. Porém, no outro momento, né, enquanto o pelotão especial luta com o Sojo acaba aqui derrotando, praticamente matando todo mundo. Não todo mundo, mas ele faz um grande estrago aí. E agora ele foi até o laboratório, onde ele se encontra com o Chihiro. Ambos os dois estão completamente exaustos. O Sojo acabou usando muito da sua magia com o pelotão de elite, enquanto o Chihiro já estava esgotado por conta da última batalha, mas acabou se esgotando ainda mais com o resgate da Char. E o que acontece agora é que os dois não têm muita magia, os dois sabem disso, e eles só têm exatos 12 segundos aí para poder decidir a batalha de uma vez. A gente então é levado a meio que uma cena mais filosófica, né, entre os dois conversando, né. Logicamente é algo que não é físico, mas os dois conversam exatamente sobre as suas convicções, sobre o lado de um herói e o lado de um assassino, onde o Sojo, ele acredita que as espadas foram feitas exatamente para matar, e exatamente ele segue esse propósito. Ele na mente dele, o Shigehiro, ele fez essas espadas exatamente para isso. O único objetivo é tirar vidas. E quando o Chihiro fala que ele sempre pensou dessa forma, da forma contrária, né, o pai dele sempre ensinou da outra forma, Sojo, ele não consegue aceitar esse tipo de pensamento. A única coisa que resta é um derrotar o outro. A convicção mais forte vai então vencer. E é exatamente o Chihiro, ele então consegue dar o golpe final no Sojo, derrotando ele de vez, então acabando de vez com esse conflito, né, essa batalha. Então, depois da derrota do Sojo, ele então vai até onde tem a pedra mágica, né, tentar usar ela, só que, como esperado, o corpo dele não aguenta e acaba causando uma grande explosão, destruindo todo o laboratório, a pedra, o Sojo, tudo acaba acabando de vez. Agora, em um outro local, temos aí a sede Kamunabi, que é a sede onde tem aí alguns espadachins especiais, onde eles discutem exatamente os acontecimentos, né? A derrota do pelotão de elite e a questão do Sojo, e também a questão do Chihiro, e se ele realmente é ou não é filho daquele que fez as espadas mágicas, né? O que no caso seria o pai autêntico do Chihiro. Mas existe essa questão de se ele é realmente o filho dele, ou ele só está inventando essa história para, quem sabe, conquistar mais fama, conquistar mais poder, conquistar mais coisas, né? Mas então vemos aí a Yuki, que é a próxima pessoa que vai ficar aí responsável por encontrar o Chihiro e por conseguir então a Kuregumo, a espada que imposta aí do Sojo. Mas aí são coisas que vão acontecer, que eu vou comentar só no próximo volume. E nesse volume aqui tivemos muitas coisas interessantes envolvidas. A luta do Sojo, né? O Sojo é um personagem bem interessante, com suas convicções, apesar de que bem contrárias ao que a pessoa que ele admirava, mas ele carregou até o fim e não se deixou mudar de ideia, mesmo com tudo sendo contrário a ele. Agora, o próximo volume, algumas outras coisas interessantes aparecerão, mas se você quiser ver, você vai ter que acompanhar aqui o canal para você não perder nenhuma novidade. Comente o que você achou, e é isso. A gente então se vê no próximo vídeo.